Olá, meus amigos do primeiro ano do Colégio Professor Vanks. Vamos lá, pessoal. Biologia 2, Reino Monera, capítulo 5. Em se tratando de Reino Monera, onde englobam as bactérias, as árqueas e as cianobactérias, quando eu falo em bactérias, trata-se, na verdade, de micro-organismos, que estão presentes em todos os ambientes da biosfera, inclusive no corpo humano. Vale lembrar que elas são fundamentais, e tem como função, uma de suas funções, claro, o equilíbrio biológico dos ecossistemas, auxiliam seres vivos a obterem o alimento, o elemento nitrogênio, atuam também na decomposição, isso é, degradam a matéria orgânica morta, podem ser utilizadas na indústria, principalmente a indústria de laticínios, porém algumas podem ser prejudiciais, quando causam deterioração de produtos, isso é relacionado a frutas, verduras, aqueles produtos industrializados, por isso é importante estar atento sempre aos prazos de validade. Mais de 10 bilhões de bactérias habitam o organismo humano, divididas entre intestino, pele, boca e mucosas. E vale lembrar também que elas têm um importante papel na engenharia genética, onde são usadas para produzirem substâncias de interesse médico. A microbiologia é uma área da biologia, que estuda as características dos seres microscópicos. Ao mesmo tempo, a sua distribuição natural, as relações ecológicas destes com outros seres vivos, os efeitos benéficos e prejudiciais sobre o ser humano, bem como as alterações físicas e químicas que provocam no ambiente. Então, por isso, a microbiologia é, na verdade, o estudo dos micro-organismos e de todas as suas atividades. Aqui nós temos um outro grupo, no Reino Monera, onde estão as arqueobactérias. É interessante que elas vivem em diversos ambientes e destacam aqui os ambientes de condições extremas relacionados à temperatura, salinidade ou mesmo de pH. Por isso que elas são chamadas de extremófilas. Trata, na verdade, de organismos procariontes, diferenciam-se das bactérias tanto pela constituição química da parede celular, como da própria membrana celular. São divididas em 3 grupos. Então aqui nós temos as metanogênicas, vale lembrar, metanogênica, metano, então elas produzem o gás metano, estão presentes em mangues, esgotos e pântanos, e são responsáveis por grande parte da decomposição da matéria orgânica. Outra característica é que elas são anaeróbias estritas. Há aquelas que são termófilas. Essas são encontradas em fontes hidrotermais, geralmente no fundo dos oceanos, e em fontes de água sulfurosa. Podem sobreviver em temperaturas com cerca de 100 graus Celsius, e nesse caso elas usam a energia química do gás sulfídrico presente na água para sintetizar compostos orgânicos num processo chamado quimiossíntese. As halobactérias são bactérias que vivem em ambientes onde há alta salinidade. Aí nós destacamos as salinas, o próprio Mar Morto, o Grande Lago Salgado nos Estados Unidos. E aí elas realizam um processo simples de fotossíntese. Em se tratando de arqueobactérias, as suas enzimas funcionam bem em temperaturas e condições que destruiriam as enzimas de outros organismos. Portanto, por essas características, elas são aproveitadas na produção de detergentes ativos a temperaturas altas ou meio ácida. Também são usadas em técnicas que aceleram o isolamento do DNA. São usadas na limpeza de água contaminada por petróleo, também na produção de gás combustível a partir da matéria orgânica de esgotos. As bactérias são organismos de grande diversidade de espécies, participam de inúmeros fenômenos que influenciam os seres vivos, entre eles há aquelas que vivem em raízes de plantas leguminosas, onde conseguem fixar o nitrogênio no solo, produzem vitaminas, entre elas vitaminas do complexo K, e outras, atuam na decomposição, são usadas na engenharia genética e há aquelas que, felizmente, são parasitas, onde causam doenças, por isso são consideradas bactérias patogênicas. Na morfologia das bactérias, elas possuem células sem carioteca, isso é, o núcleo ele não é presente, portanto o material genético ele fica disperso no citoplasma, numa região que é denominada então nucleóide,
Esse DNA é constituído por um cromossomo único e circular, e ele não está associado a proteínas, como lá nos eucariotes. Podem apresentar um DNA extracromossomial na forma de plasmídios, não apresentam organelas membranosas e apresentam ribossomos dispersos no citoplasma. Então veja que a estrutura de uma bactéria é relativamente simples. Então nós temos aí a presença de uma parede celular, né? A cápsula, grande quantidade de ribossomos, está ali o nucleóide, que é a região onde fica o DNA. Como célula, há uma membrana plasmática, essa membrana plasmática está abaixo da parede celular. Flagelos, né? Esses flagelos vão servir para locomoção, e fímbrias ou pilos, que vão fazer o quê? A fixação da bactéria a outra bactéria, como ao próprio substrato onde ela se encontra. As cianobactérias são procariontes, podem viver de forma isolada ou em colônias. A maioria habita ambientes de água doce, mas algumas podem viver no mar. São encontradas em solos úmidos e agregados a fungos, onde formam os líquens. São autotróficos, apresentam uma camada gelatinosa que envolve a parede celular, podendo apresentar as cores vermelhas ou amarelas. Na classificação, as bactérias podem apresentar diferentes tipos de morfologia. Eu tenho aquelas que são arredondadas, coco, aquela bacilo ou bastonete, que tem forma de bastão, espirilo ou espiroqueta, que tem uma forma espiralada, e o vibrião, que apresenta então uma forma de vírgula. Como todo organismo vivo, além de se alimentar, claro, reproduz. O mecanismo de reprodução ocorre por divisão binária, portanto é um tipo de reprodução assexuada. Nesse caso, a célula aumenta de tamanho, há uma replicação do seu material genético. Seguidamente ocorre a divisão, formando então duas células filhas num processo muito rápido. A conjugação, a conjugação bacteriana, ela consiste, na verdade, de um mecanismo de troca de material genético entre bactérias. Então, para isso, as células entram em contato, por meio de uma projeção do pilus. Ele funciona, na verdade, como uma ponte citoplasmática. E é por essa estrutura que ocorre, então, a transferência de DNA de uma bactéria para a outra. Então, a conjugação simplesmente vai ocorrer o quê? A troca de material genético de uma célula para outra. Então, com isso, eu posso ter aí bactérias extremamente fortes, resistentes no ambiente. A transformação ocorre na natureza em determinadas espécies de bactérias. Isso quando algumas células sofrem lise, quer dizer, se rompem. Nesse romper, liberam fragmentos de DNA. Com isso ocorre englobamento de genes no ambiente. Esses novos genes, então, são incorporados ao cromossomo da célula hospedeira, que adquire característica da célula que liberou. Na transdução, vai envolver aí o bacteriófago. Então, ele envolve alguns tipos de vírus, no caso o bacteriófago, que carregam genes de uma bactéria para outra. Eles são caracterizados como vírus transdutores. O DNA do fago, então, é incorporado ao DNA bacteriano da célula hospedeira durante o ciclo lítico. Esses fragmentos de DNA bacteriano são incorporados em capsídeos de novos vírus. E assim ocorre todo o mecanismo. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço a todos.